olha, Senhor, pra ver se alguém que entenda, se há quem busque a Ti, mas não há um sequer. Dos céus Tu olha, Senhor, pra ver se alguém que entenda, se há quem busque a Ti, mas não há um sequer. Como poderia um cego andar em Tua direção? Como poderia um morto Te buscar? Como poderia eu, morto, nasci, longe de Ti andei? Foi quando vieste a mim, Tua graça me alcançou, sem mérito algum em mim, e houve luz, enfim. Da morte liberto eu fui, de graça a vida recebi. Não há um sequer, nunca ninguém Te procurou. Não há um sequer, nenhum de nós Te buscou. Dos céus Tu olha, Senhor, pra ver se alguém que entenda, se há quem busque a Ti, mas não há um sequer. Como poderia um cego andar em Tua direção? Como poderia um morto Te buscar? Como poderia eu, morto, nasci, longe de Ti andei? Foi quando vieste a mim, Tua graça me alcançou, sem mérito algum em mim, e houve luz, enfim. Da morte liberto eu fui, de graça a vida recebi. Foi quando vieste a mim, Tua graça me alcançou, sem mérito algum em mim, e houve luz, enfim. Da morte liberto eu fui, de graça a vida recebi. Dos céus Tu olha, Senhor, pra ver se alguém que entenda, se há quem busque a Ti. Olá, que bom que estamos juntos louvando ao Senhor. Louvamos através dessas duas músicas muito bonitas que falam sobre a manifestação de Deus através da natureza. Ele se revela para nós através da sua criação. Na sua criação nós encontramos a assinatura dos atributos de Deus. A segunda música falou que não há um sequer que busque a Deus. Esse mais ou menos é o tema do que nós vamos estudar hoje através do Salmo 14. Vamos fazer a leitura desse salmo agora? Acompanhe conosco. Os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem.
O Senhor olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nem um sequer. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar ao Senhor. Grande terror se apoderará deles, pois Deus está com os que lhe obedecem. Os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protegerá seu povo. Quem virá do monte Sião para salvar Israel? Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo louvor, por termos essa possibilidade de estarmos, mesmo através da internet, celebrando um culto agradável ao Senhor. Abençoe a todos que estão conosco agora nesse momento, onde vamos estudar a Tua Palavra. Fala conosco, abre os nossos corações, as nossas mentes e que sejamos dóceis à Tua Palavra, que não recusamos as mensagens que o Senhor quer comunicar a nós. Nós te agradecemos também e pedimos a capacitação para podermos fazer isso em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando já há algum tempo o livro de Salmos. Estamos no capítulo 14, hoje vamos estudar o capítulo 14. E essa primeira parte, ela mostrou para nós situações muito difíceis em que Davi estava enfrentando. Davi, o seu povo, seus companheiros, situações de perseguição, de difamação, de calúnia, de golpes. E aí fica a questão, por que tudo isso acontece? Qual é a razão? Então, praticamente, o Salmo 14 vai responder, vai nos ajudar a entender por que tudo acontece dessa forma. Nós estudamos o Salmo 12, que falava sobre a raridade da lealdade. Davi estava sentindo que era difícil confiar em qualquer pessoa, estava difícil achar alguém leal, alguém que não praticasse a mentira. Daí nós, no último domingo, estudamos do desespero ao descanso no divã de Deus. O Salmo 13, que mostrava então esse progresso de Davi em chegar totalmente angustiado, desesperado diante de Deus, e no final ele está descansando, ele está relaxando e devotando todo o seu louvor a Deus. E hoje vamos falar sobre um assunto que é a tese desse salmo, sobre a depravação total humana. Essa palavra nós não gostamos, já de cara pensarmos que existe uma depravação, parece que é só para algumas pessoas, é alguém muito mal. Mas esse é um termo usado para nós entendermos em que condições a humanidade está diante de Deus. Essa palavra vem do versículo 3, quando diz que todos se corromperam. Esse salmo, as ideias desse salmo, elas são repetidas igualmente no Salmo 53 e são usadas pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 18. Quando Paulo vai colocar tanto para judeus como para gentios, tanto para moralistas ou pessoas que não criam em Deus ou tinham outros deuses, outras religiões, ele vai colocar que todos estamos na mesma condição, debaixo da ira de Deus, por causa do nosso estado espiritual. Agora, a humanidade sempre teve esse estado espiritual? Então, dá uma olhada o significado de depravação total. Ela refere-se à nossa pecaminosidade e impiedade relacionada à nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa e ela é ímpia. É isso que a Bíblia diz sempre para nós. Todos os homens, exceto Jesus, são depravados. A depravação total ela é entendida em Efésios 2, capítulo 1, como morte espiritual. Isto é, perdemos a ligação, passamos a ficar cegos diante de Deus, diante da realidade espiritual, de quem Deus é, e cegos a respeito de nós mesmos. Ficamos cegos a respeito de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Por isso, o homem começa a inventar coisas inúteis a respeito dele mesmo e a respeito de quem Deus é. Ele passa, segundo Paulo, a adorar a criatura e não o Criador. Ele inventa coisas terríveis e passa a ter um comportamento totalmente corrompido. Isso que é depravação total. A depravação total ela afeta o homem como um todo, por isso que o termo total.
ela afeta os pensamentos, ela afeta as vontades, ela afeta as emoções, o coração. Tudo foi corrompido, tudo ficou depravado, não escapou nada. Apesar do Salmo 8 dizendo que a gente é glorioso, nós fomos criados um pouco menor que os anjos, essa é uma situação complicada. Ao mesmo tempo que a Bíblia reconhece a nossa dignidade porque fomos criados à imagem de Deus, ao mesmo tempo a Bíblia nos ensina a respeito da nossa pecaminosidade, da nossa impiedade, da nossa depravação total. Para desenhar talvez fique um pouco mais fácil. Deus santo, justo, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, amor, bondade, com todos os seus atributos, criou o homem. E ao criar o homem, criou o homem em perfeição. Mas ele era insuficiente, porque ele dependia de Deus. Ele dependia da ligação com Deus para manter a sua vida, a sua existência, a sua santidade. E foi proposto ao homem uma rebelião, para que ele assumisse uma posição que não era possível para ele. E o homem então se rebelou. O homem era santo, perfeito, criativo, com todo o seu potencial, e na sua rebelião, então o homem se desligou de Deus. Adão se desligou de Deus. E ele entrou num estado de miséria espiritual, de morte espiritual, e ele passou a não viver mais em comunhão com Deus, e aí a morte veio sobre tudo aquilo que ele gerenciava, sobre a natureza, sobre os animais e sobre ele mesmo no seu corpo físico. Tanto o seu espírito passou a não mais ter comunhão com Deus e reservado para um destino eterno de punição e de condenação, como também o seu próprio corpo, depois de algum tempo, morreu. A morte entrou no mundo por causa do pecado. E esse estado em que o homem se colocou, nós chamamos então de depravação total. Mas uma coisa que vai acontecer nesses salmos é que Deus, como lemos, Deus fala dos perversos, dos ímpios, que desprezam, que não oram, que se corrompem, que têm uma conduta corrompida, um coração corrompido, um comportamento corrompido. Mas Deus vai falar que ele vai defender o seu povo. Agora, será que existem duas humanidades? Não. Todos nós viemos de Adão, todos nós nascemos com a depravação total. Mas em Jesus, quando Deus envia Jesus, através do ministério, da obra, do sacrifício de Jesus, então aqueles que creem, que se arrependem, então passam a fazer parte da igreja de Deus, que é o grupo de pessoas que passam novamente a ter contato com Deus através da habitação do Espírito Santo em si. Então essas pessoas são os chamados de os eleitos de Deus, ou aqueles que foram justificados por Deus pela graça mediante a fé. Não são pessoas especiais da humanidade. A única diferença é que foram comprados por um alto preço e agora pertencem a Deus, agora têm novamente o contato com Deus e são chamados, enquanto estão aqui na terra e futuramente, de povo de Deus. Por isso que dentro do Salmo nós vamos encontrar Deus falando sobre toda a humanidade corrompida, mas ao mesmo tempo Deus falando de um povo que pertence. É esse povo aqui que o Salmo vai tratar. A igreja, o povo, a nação de Israel que Deus escolheu e que futuramente nós seremos aquele povo santo que vai ser glorificado e vai habitar para sempre com Deus. Então, só para nós entendermos como os Salmos vai tratar esse assunto, da humanidade caída e também do povo de Deus. O título para essa mensagem seria O Infinito Abismo da Depravação Total. Toda a humanidade ela caiu nesse abismo e ela está, de uma forma infinita, dominada pela maldade, pela corrupção. E não há outro meio a não ser Jesus para a humanidade sair desse abismo. Vamos dar uma olhada então como que o Davi trata esse assunto no Salmo 14? De início, Davi fala que o homem, dentro do seu coração, fala em silêncio ou em voz alta a ideia de não há Deus. Talvez você olhe para essas letras em amarelo e possa pensar, está faltando o A. Daqui a pouco eu explico. Olha só o que esse versículo fala. Os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Então Davi começa dizendo a respeito
de algumas pessoas que dizem que não há Deus. Agora, no hebraico, não tem essa expressão há, esse verbo da existência. Então, praticamente, a tradução literal seria que o tolo ele diz, não, Deus. Na época de Davi, não se falava muito em ateísmo, sobre como nós temos hoje, pessoas que se declaram ateus e defendem o ateísmo, a não existência de Deus, que Deus não existe, Deus não está aqui, é utopia. Não existia. A ideia da crença de todos os povos é que existia deuses e deuses, então a religiosidade era muito grande, fazia parte da nacionalidade de cada povo. Então não é esse ateísmo teórico que nós temos hoje, mas havia um ateísmo prático. E provavelmente Davi está falando mais desse ateísmo prático dentro da própria nação de Israel, dentro do próprio povo de Israel. Então, pessoas que sabiam da existência de Deus, sabiam da revelação que Deus tinha feito, sabiam da religião que Deus, da maneira de adorar a Deus que Deus tinha estabelecido, mas no seu coração diziam, não Deus. Isso é uma pessoa que sabe as consequências, conhece, tem as provas da existência de Deus, mas decide de forma enfática não amar, não seguir e não obedecer a Deus. É como se ele dissesse, na minha vida, não Deus. Na minha mente, não Deus. Nos meus negócios, não Deus. Então é uma recusa, isso é, Deus não existe para mim. Eu não o reconheço em nenhum lugar da minha vida. Então Davi, diante disso, ele fala assim, eles não são incrédulos. Essas pessoas não são incrédulos, porque o incrédulo é quando não acredita que Deus existe. Então Davi os chama de tolos, de pessoas que não calculam direito o que estão pensando em viver. É uma tolice. Em outras palavras, no nosso linguajar de hoje, seria a maior burrice, o pior programa de vida que você poderia escolher. Então Davi fala, os tolos dizem em seu coração, não Deus. Por causa disso, porque está lá no coração, então essa tolice, esse ateísmo prático, ele não vem da mente, das teorias, ele vem do sentimento que está lá no coração. É um abandono de Deus, é uma indiferença a Deus, mesmo tendo ciência de que Deus existe, mas isso acontece lá no coração. Por causa disso, o efeito imediato é que se corrompem. O comportamento é corrompido e a conduta é corrompida. Eles praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Então a depravação atinge, mesmo tendo conhecimento de Deus, não glorifica a Deus e passa a corromper todo o seu comportamento e a sua conduta. Veja aqui como alguns textos também de outros livros vão mostrar para nós como isso funciona. Olha só que Paulo escreveu em Romanos 1, versículo 18 a 20. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Então, esses homens, todos os homens sabem que Deus existe, sabem da existência de Deus, porque Deus tornou evidente, claro, revelou, manifestou diante deles, mas como que Deus fez isso? Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Deus deixou claro para o homem a respeito da sua existência, ele se manifestou ao homem através das coisas criadas. Existe um Deus. Ele deixou a sua assinatura lá. Em tudo que nós vemos, desde o nosso corpo, o mundo material, o mundo biológico, tudo manifesta Deus. E por causa disso, tudo isso pode perceber claramente os atributos invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, em outras versões bíblicas, o homem é indesculpável. Ou aqui nessa versão, portanto, não tem desculpa alguma.
Ninguém pode dizer, eu não conheço a Deus, eu não sei a respeito da existência de Deus. Então não é uma questão de incredulidade, é uma questão de tolice. Porque tudo aquilo que se pode conhecer de Deus é através da manifestação das coisas criadas. Os céus manifestam as obras das mãos de Deus. Isto é, existe um Deus. Então, diante disso, o homem ele é indesculpável, não importa onde ele esteja. Numa tribo indígena, lá com os esquimós, a consciência dele, o que Deus o capacitou para entender que existe um Deus. Mas a depravação total é terrível. Jó, capítulo 21, versículo 13 a 15, fala o seguinte: passam os homens, os tolos que conhecem a Deus, eles passam os dias em prosperidade e descem à sepultura em paz. E, no entanto, dizem a Deus: deixa-nos em paz, não queremos saber de ti nem de teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso e por que deveríamos lhe obedecer? De que nos adiantaria orar? Muitas vezes aquilo que o homem fala não reflete o coração dele. Ele fala, não existe Deus, mas lá dentro ele sabe que existe Deus, mas ele fala, ele pensa e ele sente isso daqui que está relatado no livro de Jó. Quem é o Todo-Poderoso e por que deveríamos lhe obedecer? O homem, na depravação total, ele busca a sua glória, a sua lei, a obedecer aos seus desejos. Então, por causa disso, o homem ele é indesculpável diante de Deus. Jesus conversando com os seus discípulos, quando ele está pregando enquanto tudo estava acontecendo, os milagres, as reuniões grandiosas, multiplicação dos pães, atravessando, acalmando tempestade, andando sobre as águas, tudo era maravilha. Mas em determinados momentos Jesus começou a tratar da realidade do coração humano. E os discípulos começaram a expressar. Dura essa palavra para nós. Então Jesus anuncia então uma realidade mais difícil ainda para os discípulos. Ele fala o seguinte: somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. Olhando para esse versículo parece alguma coisa muito estranha. Isso a gente entende depois de tudo que Jesus Cristo fez, a salvação e a mensagem e a sistematização da fé que o apóstolo Paulo fez. Somente o Espírito da vida. O homem está morto em pecado e ele não consegue fazer nada para auto-ressuscitar, para auto-ter uma ligação com Deus, nem por suas obras e nem por qualquer religião que ele criar. E Jesus continua dizendo que a natureza humana não realiza coisa alguma. É por isso que somente o Espírito da vida, porque a natureza humana não consegue, ela não consegue realizar algo que possa religar o homem até Deus. Ele está numa depravação total. É claro que nós vemos homens fazendo atos bondosos, cuidando de pessoas, ajudando. Não quer dizer que um homem em depravação total ainda não vai fazer o bem, mas esse bem não é suficiente para ele reatar a sua ligação com Deus. E aí Jesus continua: e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Isto é, Jesus determinou então qual que é a realidade da situação humana. E no final, versículo 65, Jesus acrescenta: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. O que Jesus está completando aqui, Paulo organiza e Jó também ensinou para nós, é que o coração humano deseja ter o livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio sempre vai levar para o caos. Se não for Deus laçar o homem, buscar o homem e trazer ele para Jesus através do Espírito Santo, o homem nunca vai buscar a Deus. Nunca vai chegar a Deus e reconciliar-se com Deus. Ele é incapaz e o seu coração, no seu livre-arbítrio, vai buscar o caos, vai buscar a sua glória. A coisa mais difícil para o ser humano é quando ele rejeita tanto a Deus, ele se rebela tanto a Deus, que Deus o entrega ao seu próprio livre-arbítrio. Em Romanos, Paulo fala 3 vezes que Deus, por causa da rejeição, por causa do desejo inflamado do coração humano,
em se rebelar contra Deus e contra as coisas estabelecidas por Deus, Deus entrega ao homem a sua própria vontade. E a sua própria vontade será a punição dos seus desejos. O homem tem livre-arbítrio, tem liberdade, mas essa liberdade está escravizada pelo pecado. Ele é depravado totalmente. E a liberdade que ele tem sempre vai o levar ao caos. A não ser que Deus busque o homem e salve o homem, regenere o homem será impossível de crer em Deus. Em segundo lugar, Davi fala que Deus está fazendo como se fosse uma colheita. Está buscando para ver se acha alguém que possa ser salvo, que possa ir contra a regra estabelecida. Então Davi usa essa linguagem, ele fala assim, o Senhor olha dos céus para toda a humanidade. Nós gostamos, quando temos um problema de doença, uma doença crítica, severa, nós vamos para um médico e vamos torcendo para ter uma boa notícia. E depois dos exames, o médico avalia tudo e se der uma má notícia, nós ainda não nos contentamos, queremos ir para um outro médico, esperando ter uma outra notícia boa. Alguns vão em 3, 4. Nós não queremos confirmar. Nós queremos que alguém diga algo bom para nós. Da mesma forma, a nossa situação espiritual, nós não queremos ouvir aquilo que estamos ruim diante de Deus. Nós não queremos ouvir a ideia de que a humanidade está depravada totalmente. Nós estamos perdidos. Não buscamos a Deus. Que o nosso livre-arbítrio está escravizado pelo pecado. E algumas vezes vamos atrás de alguma outra coisa que vai aliviar um pouco a nossa barra. Mas o mais importante, e como nós vimos no versículo 1, Deus fala que os tolos dizem em seu coração. É Deus falando isso. E o que Deus avalia é o coração, é a essência do ser humano. Não a aparência, não o sucesso, não a fama, não a impressão que muitas vezes as nossas roupas, os nossos recursos, os nossos bens podem causar a impressão de que nós estamos bem, estamos legais, somos boa praça. E aqui Davi então mostra enfaticamente como é feita essa avaliação. Ele fala que o Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. É como se Deus estivesse fazendo uma colheita. Ele olha assim, pois isso aqui é boa, isso aqui é boa, isso aqui é boa, isso aqui é boa. Ah, isso aqui é ruim, então joga para fora. Deus está agindo como se fosse fazer uma colheita. E qual é o resultado dessa ação de Deus? Veja no versículo 3. O resultado é que Deus afirma para nós: o comportamento do ser humano, de todo ser humano, foi corrompido. Olha esse versículo aqui, nós cantamos um pouco essas ideias na música. Todos, porém, se desviaram. Quantos? Todos. Ah, mas talvez eu não entendi. Então o verso continua. Todos se corromperam. Todos. Ninguém faz o bem. Nenhum sequer. Será que a partir desse texto nós poderemos ter dúvidas de que todos estão depravados totalmente, isto é, não têm comunhão com Deus, não têm mais ligação com Deus, estão condenados, estão perdidos? É justamente isso que o versículo 3 nos alerta. Todos, ninguém, nenhum sequer busca a Deus. Essa é a ênfase que o Salmo 53 também vai dar e Paulo vai dar no capítulo 3, versículo 10 em diante, a respeito da situação trágica da humanidade. No versículo 4, Davi fala que a comunhão da humanidade foi cortada. Nós desligamos de Deus. E não somente de Deus, mas a comunhão entre o ser humano está rompida. Nós buscamos só levar vantagem, só buscamos usar as pessoas para os nossos próprios interesses. Davi fala, acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Não, nunca aprenderão. Porque ficaram cegos, nós ficamos cegos. Nós não temos capacidade de enxergar
a própria exuberância da natureza que revela a Deus. E Davi fala assim, como se Deus estivesse falando: devora o meu povo como se fosse pão, e nem pensam em orar ao Senhor. É interessante a linguagem da comida aqui. Então, o incrédulo ele não tem devoção nenhuma, não tem gratidão alguma, não tem um relacionamento de vida diária com Deus, de agradecimento e de pedido, de orientação, de seguir um caminho. Não, ele segue o seu próprio coração. Além de não ter essa comunhão, a comunhão com Deus está cortada. Por causa da comunhão cortada, a humanidade, o ser humano, ele é cruel. Olha o que Deus fala aqui. Deus fala: devora o meu povo como se fosse pão. Quando estamos correndo para lá, acordamos atrasados, pegamos geralmente um pedaço de pão e saímos comendo tão facilmente. Não dá trabalho. É simples. Ou passamos algum margarina, algum creme, alguma coisa assim, mas se não der tempo, a gente come o pão, dobra aqui, eu coloco alguma coisa dentro, já saímos comendo. É simples. O homem corrompido, a humanidade corrompida, ela devora, ela usa de crueldade, como se fosse uma coisa natural, sem importância, simples, sem sentimento, sem prazer, sem alegria, sem preparação. É uma coisa natural. Olha o ponto em que chega a depravação do ser humano. Usar de crueldade contra o próprio ser humano. Os animais da própria espécie, eles preservam as suas próprias espécies. O ser humano é o único ser que usa de crueldade com a própria espécie. E principalmente Deus está falando aqui com aqueles que foram resgatados. Você lembra aquele gráfico que eu mostrei da igreja, os eleitos justificados? Eles não têm temor algum de lutar contra o Filho de Deus, contra os filhos de Deus. E isso foi a expressão maior disso, que não tem dificuldade alguma, como se fosse uma coisa natural, simples, foi o que fizeram com Jesus. Manipularam o julgamento, manipularam testemunhas, açoitaram Jesus, pressionaram Pilatos, levaram ele à morte, até tentaram se prevenir para que ninguém inventasse alguma coisa a respeito da ressurreição. Aquilo ali, eles saíram vitoriosos, cantando vantagem, como se fosse assim: fizemos uma coisa legal. A crueldade do coração corrompido da humanidade. Essa é os efeitos da depravação total. Davi também fala que o tolo, aquele que sabe da existência de Deus e quer seguir o seu próprio caminho, ele tem um caminho sem cálculo. Isto é, ele escolhe fazer as coisas e nem pensa em futuro, nas consequências. Olha o que o versículo 5 fala. Grande terror se apoderará deles, pois Deus está com aqueles que lhe obedecem. Eles fizeram o que fizeram com Jesus, eles fazem a perseguição que fazem contra as coisas de Deus, por causa do seu coração corrompido, e não calculam que estão colocando em risco o seu destino eterno. Estão colocando em risco sua qualidade de vida, porque estão lutando contra Deus, que eles sabem que existe, mas eles falam: não, Deus. Todos nós temos que calcular nosso caminho. Qualquer direção que vamos tomar, nós precisamos calcular. Eu tenho recurso suficiente? Será que isso daqui vai terminar bem ou vai terminar mal? Ninguém quer fazer mal para si mesmo. Mas o coração depravado totalmente, que todo aquele que não crê em Deus, não pertence, não foi resgatado por Jesus, está nessa condição, a sua mente é tão nula, mesmo que ele se julgue sábio, entendido, e se poste assim como um grande homem, uma grande mulher inteligente, mas ele acaba fazendo mal contra si próprio. Ele não calcula o preço do seu estilo de vida, do seu caminho, e rejeita o chamado de Deus. Davi fala ainda que a humanidade que é totalmente depravada, eles são causadores de lamentos. Não estão preocupados com aquilo que eles fazem
vai fazer com que outras pessoas se lamentem. Desde que eu esteja satisfeito, desde que a minha consciência não acuse, não importa se as pessoas vão lamentar ou não, se vão ser prejudicadas. Essa é as realizações da depravação total no ser humano. Veja o que Davi escreve: os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protegerá o seu povo. Todos nós temos sonhos, queremos realizar, queremos ter paz, queremos ter uma vida boa, mas os perversos, eles frustram, eles interrompem. Quantas vezes famílias perdem os seus planos, perdem os seus recursos, têm uma vida destroçada por causa da maldade desses homens, principalmente esses homens que governam, que estão sob a liderança do povo. Pessoas perdem seus recursos por causa de decisões egoístas, de roubo, de corrupção. Então o que Davi está falando aqui, que o homem perverso, a humanidade perversa, ela provoca lamentos, criam guerras, muitas pessoas são mortas, famílias se entristecem. Os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protegerá o seu povo. O Senhor tem um destino diferente para aquelas pessoas que abandonaram o seu estilo de vida e creram em Cristo, se arrependeram e aceitaram o seu novo plano de vida que foi proposto para Deus. Nesse salmo nós vemos dois caminhos, duas atitudes de Deus. Uma atitude com referência a essa humanidade depravada que está destinada à salvação, e uma atitude para aquelas pessoas que creram na obra de Cristo, que agora fazem parte da igreja, do povo eleito, do povo justificado por Deus. No final desse salmo acontece algo muito interessante, que é o resumo de algumas pérolas que Deus espalhou durante esse salmo. É essa mudança total de que Deus tem um compromisso divino com aqueles que reconheceram a sua depravação e creram na obra de Jesus Cristo. Veja o versículo 7. Quem virá do monte Sião para salvar Israel? É uma pergunta que Davi está fazendo. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. No final do versículo fala que esse momento em que Deus vai salvar o seu povo, no caso ali de Davi, ele estava pensando somente em Israel, Jacó dará gritos de alegria, Israel exultará. Mas Jacó e Israel é o mesmo povo, é a nação de Israel. Só que ao usar Jacó, parece que Deus está comunicando que ele tem um programa específico, individual, para cada pessoa que pertence ao povo de Deus. Deus trata individualmente. E quando ele menciona Israel, ele está mostrando que Deus, além de individualmente, ele trata o seu povo como comunidade, como seu povo. Para aqueles que creem em Cristo, para entrar nessa comunidade, que é o povo de Deus, há uma necessidade de crer, de aceitar a obra expiatória de Jesus Cristo. Mas a coisa interessante acontece no início desse versículo. Quem virá do Monte Sião para salvar Israel? A palavra usada aqui para salvar, ou quem será a salvação para a nação de Israel, é a palavra Yeshua, que significa Jeová é salvação. E essa palavra é exatamente o nome de Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. O único Salvador proposto por Deus, o único que é suficiente, o único que é capaz de proteger, de formar o povo e de proteger o povo de Deus, dos malignos, da humanidade depravada, é o próprio Messias. O Messias nos resgatou daquela situação e o Messias está nos protegendo contra a maldade desse mundo. A humanidade depravada, ela é contra Deus, ela não conhece Deus e ela é contra o povo de Deus, persegue e quer a destruição. Um dos últimos eventos dessa humanidade vai ser se rebelar contra o povo de Israel, tentando eliminar para sempre a nação de Israel durante a tribulação. O que nós estudamos hoje no Salmo 14? O Salmo 14 mostrou para nós que a grandeza, a dificuldade, a complexidade do infinito abismo da depravação total da humanidade. Nós precisamos reconhecer. Esse é o primeiro passo para a cura, quando nós reconhecemos a tragédia em que estamos vivendo. E somente Jesus Cristo pode nos tirar disso e nos reatar a nossa relação com Deus.
Hoje, dentro desse salmo, nós vimos que o problema do homem não é intelectual. O problema do homem é a incredulidade, é o seu coração. É quando ele diz lá dentro do seu coração: não, Deus, eu não quero obedecer, eu não quero seguir, eu quero ter a minha autonomia, quero seguir o meu caminho. Mas isso representa de uma forma assim, como se Deus estivesse fazendo uma colheita e verificando, e ele declara, ele examina, ele faz a checagem e ele não encontra um sequer. Não há um sequer. Mas as pessoas são diferentes. Tem uns mais bondosos, outros mais malignos, mas todos estão desligados de Deus. Por causa disso, por causa desse desligamento, o homem tem um comportamento corrompido, a comunhão é cortada entre Deus e entre os próprios homens. Por causa disso vem a crueldade, e esse caminho que o homem segue, ele não faz cálculo, ele não tem uma noção exata, ele rejeita a realidade de que aquilo que vai acontecer com ele no final desse caminho é destino de condenação, é penalidade eterna. Então o homem não pensa, a humanidade caída, ela não pensa, ela não faz cálculo de que tudo aquilo que ela está fazendo, vivendo sem Deus, vai ser uma tragédia final para ela. Quando a morte vier, para aquele que crê em Cristo, será a presença de Deus eternamente. Para aqueles que rejeitaram a Cristo, quiseram seguir o seu próprio caminho, após a morte, ele vai encontrar com a justiça e a condenação, a penalidade do seu pecado, da sua vida sem Deus. Por causa desse caminho, sem ter cálculo, o homem se torna causador de lamentos. Ele não se importa, ele é cruel, ele pratica a maldade sem importar as consequências que isso vai trazer para outras pessoas. Ele frustra os planos das outras pessoas. Mas Deus tem uma bendita esperança para aqueles que creem em Cristo. Apesar de viverem momentos difíceis aqui, sendo perseguidos, enfrentando as misérias dessa vida, nós temos a bendita esperança de que Cristo virá e estabelecerá o seu reino e nunca mais teremos aflições. Só para nós pensarmos, se não formos regenerados pelo Espírito Santo, pela graça, mediante a fé, jamais deixaremos de ser tolos e perdidos. A transformação depende de Deus. Depende da gente sentir, reconhecer o nosso estado e clamar por perdão, nos arrependermos desse estado em que estamos e crer somente em Cristo. Aí a graça, o Espírito Santo, a graça vem nos regenerar, e isso é somente pela fé. Quando olho para mim, olha o que Lutero falou, quando olho para mim, não vejo como me salvar. É impossível, ninguém consegue dizer, não, a minha vida eterna está garantida por causa daquilo que eu sou ou por causa daquilo que eu faço. Quando olho para mim, Lutero falou, não vejo como me salvar. Agora, quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Não podemos ser salvos independente de Cristo. E não podemos nos perder por causa de Cristo. Essa é a garantia. Um trabalho, uma obra espetacular, imutável, que Cristo realizou por mim e por você. Deus, Ele dá condenação por causa da nossa rebelião, mas Ele também dá consolação, Ele dá um convite. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aceite esse convite. Calcule o preço da sua vida. Calcule o preço de viver eternamente condenado em tormentos e separado de Deus. Não vale a pena. Volte-se para Deus. Creia em Jesus Cristo. Hoje nós estudamos o Salmo número 14, que revela para nós uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, a condição do ser humano, separado de Deus, falido da glória de Deus, precisando de salvação e condenado eternamente. Pense nisso. E se você já tomou essa decisão, pertence ao povo de Deus, louve a Deus, agradeça a Deus. Vamos cantar novamente uma das músicas que nós cantamos no início, Não Há Um Sequer. Ele retrata exatamente isso que o Salmo falou. Que Deus te abençoe, uma boa semana na graça do Senhor. Amém?
sequer. Nunca ninguém te procurou, não há um sequer. Nenhum de nós te buscou. Dos céus tu olhas, Senhor, pra ver se alguém que entenda, se há quem busque a ti, mas não há um sequer. Dos céus tu olhas, Senhor, pra ver se alguém que entenda, se há quem busque a ti, mas não há um sequer. Como poderia um cego andar em tua direção? Como poderia um morto te buscar? Como poderia eu, morto, nasci, longe de ti andei? Foi quando vieste a mim, tua graça me alcançou, sem mérito algum em mim, e houve luz, enfim. Da morte liberto eu fui, de graça a vida recebi. Não há um sequer, nunca ninguém te procurou, não há um sequer. Nenhum de nós te buscou. Dos céus tu olhas, Senhor, pra ver se alguém que entenda, se há quem busque a ti, mas não há um sequer. Como poderia um cego andar em tua direção? Como poderia um morto te buscar? Como poderia eu, morto, nasci, longe de ti andei? Foi quando vieste a mim, tua graça me alcançou, sem mérito algum em mim, e houve luz, enfim. Da morte liberto eu fui, de graça a vida recebi. Foi quando vieste a mim, tua graça me alcançou, sem mérito algum em mim, e houve luz, enfim. Da morte liberto eu fui, de graça a vida recebi. Dos céus tu olhas, Senhor, pra ver se alguém que entenda, se há quem busque a ti,